Mais um vídeo de exercício Constituição. Estamos falando da Justiça do Trabalho. Peço desculpas àqueles que estão acompanhando dia a dia as postagens, porque devido à minha escala de trabalho, fiquei mais de uma semana sem postar vídeos. Mas vamos lá. Questão de número 471. Ainda que a Constituição Federal disponha que a Constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho deva ser realizada por lei, cada Tribunal Regional do Trabalho, no âmbito de sua jurisdição e mediante ato próprio, pode alterar e estabelecer a competência territorial de suas varas do trabalho, inclusive transferindo-lhe a sede de um município para outro, com o objetivo de agilizar a prestação jurisdicional. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Está correto mesmo. Vejamos. Artigo 103 da Constituição. A lei disporá sobre a Constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Portanto, a Constituição remete à lei. Olha, ainda que a CF disponha que a Constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições do trabalho deva ser realizada por lei. Então, até aí está correto. Agora, essa questão extrapola um pouquinho a Constituição, porque ela entra na legislação. Então, nós temos a Lei 10.770 de 2003, que diz o seguinte: cada Tribunal Regional do Trabalho, no âmbito de sua região, mediante ato próprio, pode estabelecer e alterar jurisdição de varas, bem como transferir a sede de um município para outro, de acordo com a necessidade de agilizar a presteza jurisdicional trabalhista. Portanto, um TRT, ele pode, mediante ato próprio, ele pode estabelecer e alterar a jurisdição de varas e ainda mudar de município, a sede de município para outro, a lei. Então, está de acordo com a nossa questão. Questão de número 472. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho entre os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e seus respectivos servidores, estejam estes submetidos a vínculo seletista ou estatutário. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Vejamos, olha, somente os seletistas, pessoal, os servidores da União, isso será a cargo da Lei 8.112. Os estaduais, dos próprios estatutos ou da Justiça Comum Estadual, se for seletista. Vamos lá. Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Inciso 1. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ora, pessoal, servidores da União serão os respectivos estatutos, por exemplo, a Lei 8.112. E a competência de quem? Justiça Federal. Servidores da União, competência da Justiça Federal. Servidores estaduais e municipais, a competência é da Justiça Comum Estadual. Vamos voltar à questão. Então, a questão diz que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações, aquelas questões de relação do trabalho entre direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Até aí está correto. Agora, seus respectivos servidores, não. Sejam eles a vínculo seletista ou estatutário. Quando for um servidor da União seletista, por exemplo, um servidor da administração indireta, sociedade e economia mista. O vínculo será seletista, apesar de concurso público. Aí sim, competência da Justiça do Trabalho, quando se tratar de quê? Relação de trabalho. Portanto, seletista, sim. Agora, os outros não. Se for a relação de trabalho entre servidores, que é regido pela Lei 8.112, será a Justiça Federal competente e não a Justiça do Trabalho. Se for servidores estaduais ou municipais, a competência é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho, ok? Continuando. 473.
não é de competência da Justiça do Trabalho julgar. Qual a resposta correta? Agora ficou fácil. A letra E é uma questão até repetida. Causas entre o poder público e servidores estatutários. Isso aí é competência da Justiça Federal. Seria, se for, servidores da União. Ok, pessoal? Então, causas entre poder público e servidores estatutários não é competência da Justiça do Trabalho. E as outras? Olha, mandado de injunção, quando a omissão disser a respeito da matéria sujeita à sua jurisdição. Está no artigo 114, inciso 1, a linha H. Veja que interessante, é possível impetrar um mandado de injunção na Justiça do Trabalho. Quando? Quando a matéria, quando a lei que precisa ser disciplinada, quando a omissão estiver ali, a matéria sujeita seja matéria trabalhista. Está faltando uma lei para ajustar questões trabalhistas. Então, um mandado de injunção pode ser impetrado na Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho vai julgar. Artigo 114, inciso 1, a linha H. Desculpe, pessoal, aqui não é artigo 114, aqui é artigo 105. Artigo 105, que lá fala que da competência da Justiça do STJ, da competência do STJ, é competência dele julgar os mandados de injunção, exceto, por exemplo, a Justiça do Trabalho. Então é uma exceção. O que for da competência da Justiça do Trabalho, então será o mandado de injunção, será julgado na Justiça do Trabalho. Agora a letra B. Ações de danos morais coletivos sofridos por trabalhadores, movida pelo Ministério Público em face de empregador. Artigo 114, inciso 6. Olha, as ações de indenização por dano moral e patrimonial decorrente da relação de trabalho. Então, inciso 6. As ações de danos morais coletivos sofridos por trabalhadores movidas pelo Ministério Público em face de empregador. Em se tratando de ações de danos morais em relação de danos morais sofridos por trabalhadores, portanto, quem vai julgar será a Justiça do Trabalho. Letra C. Ação de reintegração de posse movida em decorrência do exercício do direito de greve por trabalhadores da iniciativa privada. Então nós temos o artigo 114, inciso 2, que diz o seguinte: é competência da Justiça do Trabalho, inciso 2, olha, processar e julgar as ações que envolva o exercício do direito de greve. As ações que envolvam o exercício do direito de greve. Quem julga? Quem vai julgar essas ações é a Justiça do Trabalho. Só que nós temos também a súmula vinculante número 23, que diz o seguinte: a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação processória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Então nós temos a Constituição e a jurisprudência para disciplinar este item. Portanto, a letra C está correta. A letra D também é uma súmula do STF. Olha, ação civil pública movida com o objetivo de assegurar a rigidez do meio ambiente do trabalho. Essa súmula diz o seguinte: olha, compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Essa questão, pessoal, ela extrapola o texto constitucional, como eu já falei. Não fica só na letra da lei, na letra da Constituição. Ela avança para a jurisprudência, para as decisões, manifestos dos tribunais. Então, mas é uma questão recente da Fundação Carlos Chagas. Vale a pena a gente comentar então. Vamos prosseguir. Questão de número 474. Compete à Justiça do Trabalho decidir conflito decorrente do ajuizamento de dissídio coletivo pelo Ministério Público do Trabalho, em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público. Certo ou errado? Essa questão está certa. Isso mesmo. Compete à Justiça do Trabalho. Mas não vamos comentar por enquanto. Vamos fazer a questão 475, que está ligada a essa. Olha, nós temos as alternativas e você tem que marcar a resposta correta. Por favor, leia e responda.
Já respondeu? O nosso gabarito é a letra A. Somente as assertivas 1 e 4 estão incorretas. Olha o que diz a assertiva 1. Recusando-se as partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado a qualquer delas ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, devendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Olha, pessoal, não é a qualquer delas. Por que não? Veja o que diz aqui o parágrafo 2º do artigo 114. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas de comum acordo. Opa! Então, peraí. Então, vamos entender o que diz o artigo 114. Ele fala da competência da Justiça do Trabalho. Então, compete à Justiça do Trabalho. Aí a gente vai para o parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz o seguinte, olha, frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Então, as partes vão eleger aqueles que vão decidir a contenda, o litígio, a questão. Então, parágrafo 2º, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, então, é facultado às mesmas de comum acordo, portanto, não é qualquer uma delas, é de comum acordo ajuizar o dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito. Neste caso, a Justiça do Trabalho poderá decidir, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção do trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Voltando à questão, então, é facultado a qualquer delas? Não, é as duas em comum acordo ajuizar o dissídio de natureza econômica e, neste caso, a Justiça do Trabalho vai decidir o conflito. Mas antes nós temos a possibilidade de que, conforme diz aqui nós temos a primeira possibilidade, negociação coletiva. Não teve a negociação coletiva. Então as partes poderão eleger os árbitros. Quem irá decidir? As partes de comum acordo. As partes não foi frustrada, não conseguiu, então é facultado às mesmas ajuizar então esse dissídio coletivo e a Justiça do Trabalho vai decidir. Este era o item 1. Agora o item 2 está correto. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Então, portanto, pessoal, olha aqui, o dono da ação penal ali, o Ministério Público, ele deverá, conforme o parágrafo 3º, em caso de greve em atividade essencial com possibilidade do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Então, o Ministério Público do Trabalho entrando em ação quando essas atividades essenciais elas também pararem e podendo prejudicar o interesse público. Voltando à questão, o item 3 também está correto. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros, é o que está no parágrafo 1º. E o item 4 que está errado. Constitui abuso do direito de greve a manutenção da paralisação após a instauração de dissídio coletivo de greve pelo Ministério Público do Trabalho. Esse abuso, pessoal, não é após a instauração do dissídio coletivo de greve. Constitui abuso quando já tiver uma decisão. Vejamos, olha. O artigo 14 da Lei de Greve constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração do acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Então, teve a decisão, foi acordado, as partes assinaram, patrão e trabalhador. Todo mundo ali assinou, está em acordo e continua a greve, aí é arbitragem. Então aí constitui sim abuso. Então o item 1 e 4 estão incorretos. É uma matéria bem chata, um pouquinho complicada. Para quem gosta dessa matéria de direito do trabalho, vocês estão em casa, né? Mas é um pouquinho complexa. Continuando, 476.
A Constituição Federal determina que haverá pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada estado e no Distrito Federal. Cada tribunal será composto de no mínimo 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República. Se você marcou certo, você caiu na pegadinha do CESP. Está errado. Isso aí, pessoal, é o TRE, a Justiça Eleitoral. Então, na realidade, a Constituição não diz que a Justiça do Trabalho terá em cada estado e no Distrito Federal. Ela estará presente em cada... Haverá uma sessão ali em cada estado e no Distrito Federal. Vejamos o que diz sobre a Justiça do Trabalho, sobre a presença dos tribunais regionais em cada estado ou no Distrito Federal. A Constituição diz isso? Não. O artigo 115 diz o seguinte: os tribunais regionais do trabalho, TRT, compõem-se de no mínimo 7 juízes, perfeito, igualzinho os outros, recrutados, quando possível, na respectiva região. Não diz que em cada estado e no Distrito Federal haverá um. Isso não está presente na Constituição. E nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. Eu disse brasileiro com mais de 30 anos, não são 35 aqui. Aqui com mais de 30 e menos de 65 anos de idade. Portanto, pessoal, quando a questão diz que pelo menos um tribunal regional trabalha em cada estado e no Distrito Federal, isso está errado. A Constituição não diz isso. Vamos continuar. Questão de número 477. Por favor, leia esses dois itens e marque a sua resposta. Respondeu? Muito fácil. A letra B é o nosso gabarito. O item 2 está incorreto. Item 1. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se no mínimo de 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo 1/5 dentre os advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício. Então nós temos aí o 5º constitucional, similar ao artigo 94 da Constituição, também presente aqui para a composição dos tribunais. Então, advogados com mais de 10 anos de carreira e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício. Artigo 115, inciso 1. E o artigo 115, inciso 2 diz: os demais membros do TRT, mediante promoção de juízes do trabalho, por antiguidade e merecimento. Correto até aí. Sendo que o merecimento terá prioridade sobre a antiguidade? Não, será alternadamente. Opa, faleceu um juiz. Então, quem agora vai ser aquele que por antiguidade. Aí, outro aposentou, merecimento, e vai alternando, ok? Alternadamente, e ninguém terá prioridade sobre o outro. Continuando, questão de número 478. O TRT do Estado do Maranhão do Sul deverá instalar a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Certo ou errado? Sei lá, eu nem conheço esse município. Está certo. Por que está certo? Porque o artigo 115, parágrafo 1º, diz o seguinte: os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante com realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo de quê? De equipamentos públicos e comunitários. Justiça itinerante também aqui na Justiça do Trabalho, ok? Quem instala? Os TRTs. Estão de acordo com a nossa questão. Prosseguindo, questão de número 479. O Tribunal Superior do Trabalho poderá funcionar descentralizadamente, constituindo turmas junto aos tribunais regionais, com o intuito de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça. Certo ou errado?
Pessoal, questão que alternativa aqui que parece certa, mas está errada. Turmas? Não. Câmaras. Parágrafo 2º do artigo 115. Os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, até aí correto, constituindo câmaras regionais e não turmas, câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Essa descentralização do judiciário, isso aí, sempre que você encontrar, há uma possibilidade muito grande de estar correto, mas não turmas, sim câmaras regionais. Para encerrar esse vídeo, questão de número 480. As varas do trabalho são os órgãos de primeira instância da Justiça do Trabalho, sendo a jurisdição pertinente exercida em caráter singular por juiz do trabalho, certo ou errado? Se você marcou errado, dessa vez você errou. Está correto. Vamos lá. Artigo 116. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Opa! Juiz singular. Então essa questão não está certa, ela está errada. Então vamos consertar aqui, não está correta não. E aqui essa questão, desculpa aí quem colocou esse gabarito aí, não sei qual, não lembro qual foi de onde que eu tirei essa questão, mas não está correta, ela está errada. Não será um juiz do trabalho, será um juiz singular, portanto, questão errada. Então, nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. A vara do trabalho é a primeira instância, então, da Justiça do Trabalho. Apenas guarde aqui que a jurisdição é exercida nas varas do trabalho em caráter singular, aí está correto, e é juiz singular que vai decidir e não necessariamente um juiz do trabalho, e não um juiz do trabalho. Próximo vídeo, pessoal, nós vamos dar início a um novo assunto, que é... Nós vamos falar dos tribunais e juízes eleitorais, a partir do artigo 118 da Constituição. Até o próximo vídeo.